Olá, eu sou Geisa Rocha. E eu sou Cláudio Benevides. Começa agora mais um episódio do podcast F de Faca, o podcast para amantes e usuários de facas. Nele você vai conhecer algumas curiosidades sobre a história desses utensílios e ter dicas sobre uso e conservação deles. Vem com a gente! Para que serve uma faca? A primeira coisa que vem na cabeça é para cortar. Horas. Mas ao longo das semanas, na medida em que vamos descortinando o mundo das facas, vemos que a resposta a essa simples pergunta pode ser bem mais complexa. Porque para descobrirmos qual a faca que nos serve, a que precisamos para o nosso dia a dia, precisam se somar a essa pergunta outras como: cortar o quê? Como? Onde? Quanto você está disposto a pagar? Também descobrimos que facas são objetos de desejo, são mostras do potencial da criação humana e da criatividade que esse potencial carrega. Por isso, nesse episódio, queremos convidar você para uma reflexão. Algumas pessoas defendem que o conhecimento nos torna responsáveis. Depois de conhecermos melhor uma pessoa ou alguma coisa, atentamos para determinados detalhes que antes passavam despercebidos. Deixamos de aceitar determinadas coisas. O que para você muda quando você conhece melhor algum assunto? Pensou aí? Hoje nossa conversa vai ser sobre isso. Cláudio, você se especializou em facas e tem esse tema como hobby. Nas horas vagas, assiste vídeos, baixa livros em seu iPad, estuda metalurgia, maneiras diferentes de afiar uma faca. O que mudou depois que você começou a caminhar no mundo das facas? Bem, nesse caso, assim, não foi de uma hora para outra que eu passei a ter conhecimento. O conhecimento foi sendo adquirido aos pouquinhos. Então, aos pouquinhos você começa a confrontar as coisas que você vê, os objetos que você tem, e, bom, olha, essa faca não está boa, essa faca não é boa, essa fiação não é boa, aquilo que alguém está dizendo não é exatamente a verdade, não é o melhor conhecimento, não é o melhor entendimento, aquela maneira que se prega de fazer não é a melhor, e você aos poucos vai aprendendo e vai questionando tudo à volta, e vai tentando procurar coisas mais sofisticadas para explicar por que determinada coisa acontece, por que o comportamento na afiação é dessa ou daquela maneira, por que determinada faca perde o fio mais fácil ou demora mais para perder o fio, por que determinadas facas são muito mais difíceis de serem afiadas. Na medida que você vai estudando, você vai se comprometendo com determinadas coisas, com determinados cuidados, né? Você passa a se importar mais se sua faca vai ficar jogada na gaveta, batendo com outras e coisas desse tipo. Eu acho que o que faz com a gente esse tipo de conhecimento. Muitos ouvintes e telespectadores do nosso canal do YouTube, F de Faca, comentam que ao ver você usar várias pedras diferentes, pensam que não serão capazes de incorporar isso no dia a dia. O que você sugere em relação a isso? Na verdade, o importante é você saber usar uma pedra. Em uma única pedra você consegue ter a afiação da sua faca. A utilização de mais de uma pedra são para objetivos específicos. Você vai usar uma pedra mais grossa porque você quer consertar mais a faca está muito ruim, está com defeito, algum problema, ou você está com muita pressa, e aí você vai usar uma pedra mais grossa. A pedra média é a pedra de afiação normal, então normalmente você só precisa dessa pedra para ser afiada. A pedra fina é uma pedra de requinte, de refinamento, ela vai servir muito mais para a última linha de afiação e para o polimento. Isso só é bom para facas de aço muito duro. Para facas de aço muito macio, o polimento se desfaz no primeiro corte, ou seja, então ele não é necessário de verdade, né? Então, para o dia a dia, para quem usa a faca comum, uma única pedra é suficiente. E, na verdade, a maneira de você usar as 3 pedras é a mesma. Então, você conhecendo usar uma pedra, você saberia usar qualquer quantidade delas que fosse necessário. Como você acha que esse canal pode ajudar aquela dona de casa ou um cozinheiro de fim de semana a se relacionar e a conhecer mais sobre as facas? Na verdade, a ideia inicial do canal era exatamente mostrar a maneira de você cuidar de facas, mas a maneira de você resolver problemas simplificando a vida. Ou seja, você saber conhecer o objeto que você trabalha e saber que você tem diversas maneiras de solucionar problemas com ele. Você tem uma faca que não está afiada, se você não tem uma pedra em casa, será que você tem uma lixa? Não tem uma lixa, tem um mármore da pia, tem um objeto de cerâmica, tem um tijolo. Você consegue fazer uma afiação, lógico que com maior ou menor dificuldade, mas você consegue fazer uma afiação com essa faca. Essa é a primeira coisa. A segunda é que você... a faca é uma ferramenta de trabalho. Você precisa cuidar da sua ferramenta para que ela esteja bem. E se você lavar ela com cuidado, se você guardar ela com cuidado, ela vai estar sempre pronta para o seu uso, que é
cortar. Outros telespectadores relataram a felicidade de, ao assistir um vídeo seu, descobrir que podiam resgatar um cortador de legumes ou uma faca de cozinha simplesmente desamassando e lixando um pouco a lâmina deles, o que acaba relacionando esse tema de tomar a consciência sobre os objetos e seus usos com a sustentabilidade. Vocês já pararam para pensar quantas facas tem em sua casa? E talheres em geral? São objetos que nos relacionamos de forma quase inconsciente, porque são ferramentas que nos ajudam a fazer determinada ação, no caso, nos alimentar. Na medida em que temos mais informações sobre o tipo de aço, sobre as possibilidades de fazer a manutenção desses objetos e dar-lhes sobrevida, isso permite uma revisão completa na cozinha, por exemplo. Será que precisamos de tantas coisas? Ou as que temos, sendo bem mais conservadas, são suficientes? Você já parou para pensar sobre isso, Cláudio? Eu sofro uma questão de dualidade. Eu sou um colecionador de facas, eu me tornei um colecionador de facas. Mas, ao mesmo tempo, eu também já fiz a limpeza das gavetas da cozinha e me desfiz de uma série de instrumentos que não tinham valor para o que eles se prestariam, que é para cortar. Agora, você deve manter uma quantidade de facas que seja suficiente para o seu uso. Você não precisa ter 10 facas que tenham o mesmo uso, porque, na verdade, você vai cortar com uma. Se você tem uso diferente, você gosta de usar uma faca diferente para cada tipo de coisa, porque é a faca apropriada, se você consegue perceber isso, tudo bem que você tenha 10 facas. Mas se na verdade você usa sempre da mesma maneira, o natural é que você se contente ali em termos de faca de corte, com 3 facas. É a faca do chefe, é uma faca de descascar e uma faca de pão. É isso que você precisa dentro de casa. Você pode até ter, vamos dizer assim, um par dessas para você ter acontecendo alguma coisa numa faca, até o ponto que você possa consertar a faca, você usa a sua faca substituta. A gente já está caminhando para o fim do nosso programa e eu queria trazer aqui uma curiosidade. Procurando músicas para servirem de fundo musical com a palavra faca, encontramos de MPB a sertanejo universitário, de samba a rap, e resolvemos trazer 3 delas aqui para vocês. A primeira é Fé Cega, Faca Molada, de Milton Nascimento. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ter de ser, vai ser faca molada. A segunda música é Faca que Não Corta, de Tião Carreiro e Pardinho. Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. E a terceira música é Facas, da dupla Diego e Vitor Hugo. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro, como se 2 facas se riscassem procurando corte. São 2 corações disputando quem é o mais forte. Como eu te disse, encontramos muitas outras, mas eu queria te convidar a se juntar a nós nessa pesquisa. Quem sabe a gente não inaugura aqui o Faca de Ouro, uma playlist de hits sobre facas, lembrando programas que marcaram a história da TV. Se anima? Bem, brincadeiras à parte, vamos nos despedindo por aqui, lembrando você que está nos conhecendo agora que o F de Faca possui um site, www.fdefaca.com, e está nas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube. Segue a gente, chega mais! Tenho certeza de que aqui tem bastante informação e um caminho para você fazer escolhas mais certeiras na hora de comprar, usar e manter a sua faca. Até a próxima! Até a próxima. Bons cortes para você enquanto isso.